No Bucket List de hoje eu trago um ídolo, eu não tô de brincadeira, um camarada que eu já vi tocar ao vivo várias vezes, em todas as vezes eu me perco de tão emocionado que eu fico. Tô falando de Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, uma das maiores bandas de todos os tempos do nosso país. Sepultura é conhecido no mundo inteiro, gente, eu não tô exagerando não. Aonde que eu passo escalando, tem alguém que conhece essa banda. A gente hoje vai te apresentar um outro lado desse camarada, que talvez você não conheça. Deixa eu ir ali buscar ele. Bem-vindo ao humilde casa. A última vez que a gente falou, você estava no cruzeiro, cara, tocando em cima de um barco, não sei aonde. Foi isso? Você ia esse último foi na Miami, Jamaica. E só metaleiro? 70,000 Tons of Metal chama. É um cruzeiro mais tradicional do heavy metal, um dos pioneiros. Legal. E nessa turnê de despedida, né, a gente teve essa oportunidade de fazer. É a segunda vez que a gente faz. E a gente não gosta muito de ficar no navio, não, na verdade. E a gente evitou o máximo fazer, mas como era uma turnê de despedida, foi sensacional, cara. Foi muito legal. E assim, cara, eu fui no show agora que teve aí do System of a Down. Sim. E eu não, pela primeira vez eu não vi de baixo, né? Como eu, por exemplo, todos os shows de Sepultura que eu já vi na vida, eu tava em frente ao palco, tava vendo. Impressionante como é que o público do heavy metal é maravilhoso, né, cara? É maravilhoso. Tem uma briga, cara. Exato. Tem ninguém discutindo com o outro, ninguém xingando o outro, sabe? Galera educada, pra comprar bebida ou comida, ir no banheiro. Mesmo quando tá no mosh, né? Sim. Ela se ajuda, se olha, caiu, a galera vai lá. Vai lá e levanta. E no navio não foi diferente. Ninguém tá agredindo ninguém. Não, no navio totalmente. Pô, foi muito gente do mundo inteiro. Que legal. Muitos europeus, principalmente, mas muito brasileiro também, latinos, chilenos. E a galera se encontra lá. Tem um merchandising exclusivo de várias bandas, acho que são mais de 20 bandas que estão no navio. E a gente fica lá com todo mundo, né? Galera muito educada, calma, entendeu? Não é histérica, não é aquela coisa de gritaria, sabe? Deixa pra gritar na hora certa. Sim, 666, ou Roots! É maravilhoso. Cara, olha só, primeira coisa que eu quero te perguntar, que eu acho que é um carinho que eu tenho com as pessoas que eu adoro, é como é que você tá, velho? A fase tá boa, você tá bem? Estamos bem, cara. Estamos numa fase sensacional, cara. Eu acho que tudo começou ali, cara, quando eu larguei o álcool, mano. Sabe, 5 anos e 2 meses atrás, mais ou menos. Pode crer. De ter visto outro mundo, de ter deixado pra trás um lance que tava me escravizando, sabe? Fazendo as escolhas da minha vida. A partir do momento que eu percebi isso, mano, foi uma mudada de chave geral. Do dia pra noite eu parei de beber, nunca mais tive vontade de beber. E foi literalmente isso, do dia pra noite? Você acordou e falou, eu não quero mais. Exatamente. Incrível. Exatamente. Cheguei na família, falei, pedi desculpas porque foi um evento horrível de encontro de família no fim de semana, de um churrasco, abre um uísque, toma uma cerveja, de repente eu tô lá agredindo verbalmente todo mundo, querendo sair na mão com meu cunhado, chutar o cachorro, enfim, foi uma coisa horrível, triste. Aquelas que você acha que tem que falar as verdades pra todo mundo, você tá completamente alucinado. Junta um monte de frustração que você tem, né? E o álcool só vai potencializar, né, as coisas horríveis, né, que tem dentro, e não é solução nenhuma. Enfim, saí andando ali, deixei todo mundo, cada um foi pra um lado, foi uma coisa horrível. E eu chamo essa andada minha, essa caminhada minha de Caminho de Santiago. Legal. Mas na ZL, na Emílio Malete. Eram uns 40 minutos ali, né, do meu cunhado até onde eu moro. E, cara, ao mesmo tempo que eu tava tão alucinado, eu tava muito sóbrio em conversar comigo mesmo. Eu falei, mano, você é um otário, você tá perdendo tempo, o álcool tá fazendo as escolhas da sua viagem, das suas férias, de que tipo de restaurante você vai, que tipo de pessoa você vai ficar ao lado. Você deixa a sua família de lado pra beber. Você não vai... Eu não fui na Disneylandia uma vez com minha família porque não tinha cerveja, mano. Preferi ir em outro lugar, cara. Assim, sabe, uma coisa... E achava isso normal. Ia num restaurante italiano quando não tinha vinho, ficava puto, estragava o clima, ficava aquela coisa, entendeu? E achava que tinha esse direito mesmo de ter que ter álcool. Chegava na casa dos amigos, todo mundo tinha que ter cerveja pra me oferecer. E eu não percebia isso, cara. Sabe?
Todo mundo se preocupava em ter cerveja pra me oferecer pra quando eu chegasse numa visita. Sim. E assim, e que imagem é essa? Né? Que assim, totalmente o álcool tomava conta da minha vida. Totalmente. Que doideira, cara. E cara, e não fiz promessa, não falei pra sempre, não falei não vou beber nunca mais, falei... Parei, e é uma coisa diária, né? E no dia seguinte você ligou pra esse primo seu? Você ligou pra alguém ou não? Você falou assim, parei, deu um tempo, sumiu e depois reconectou? Não. Foi num sábado, tudo isso que aconteceu. Domingo eu faço um programa de rádio com meu filho. Sim, Johan, o né? Pegadas. Foi a pior ressaca que eu tive na minha vida. A gente não falou com ninguém se viu, na verdade, tava todo mundo se evitando. Fui fazer o programa ao vivo com meu filho no domingo. Não conversamos nada, fizemos o programa. Fui dormir. Na segunda-feira, no almoço, que eu falei, ó, me desculpa pelo que aconteceu, parei de beber. Mas nada. Foi uma choradeira do cacete, não sei o quê. Que bonito. Levantaram, me deram um abraço e tudo. Foi um momento muito especial, assim, sabe? De ter mostrado uma atitude, mano. Sim. Se eu tivesse continuado com aquela atitude, foi um pouco demais, mas vou continuar bebendo, isso é mesmo, não sei o quê. Meu casamento não teria durado, entendeu? Depois daquilo, né? Entendi. Essa fase é uma fase pré-câncer da Patrícia, pré-tudo, entendeu? A gente não tinha essa perspectiva, né? E era um outro momento, era pré-pandemia também. Sim. Foi 2 semanas antes da pandemia, do lockdown, né? O que foi perfeito pra mim, porque tudo isso veio depois. Entendi. Eu encarei tudo isso, pandemia, reinventar a banda, fazer o Sepulquarta, tipo, não fazer turnê, né? Enfim, rearranjar tudo, reorganizar tudo. Em janeiro de 2000... de uma parada que tava só te deixando... Em janeiro de 2021 veio o diagnóstico de câncer da Patrícia. Agradeci muito por ter a pandemia me deixado com ela, que eu participei de tudo, fiquei com ela 24 horas por dia, em toda a quimioterapia, nas cirurgias, nos exames e tudo. Então, assim... E ela faleceu em julho de 2022, né? Eu lembro disso, que eu tava comentando com os meninos que eu tava escalando, e eu lembro que eu te mandei uma mensagem, e eu não lembro agora se a mensagem não chegou, eu tava na montanha, né? Sim. E aí eu só fui te ver no final de 2022, depois já tinha passado um bom tempo, né, Sim. cara? Andrés, uma coisa que você tocou nesse lance da bebida já de início, que eu acho legal a gente abordar. Por que a gente vive numa sociedade, né, cara, que o álcool é vinculado à diversão, né? Você só consegue no show se você tiver com uma cerveja, você só é feliz se você... Toda a propaganda. É muito louco as isso. novelas, o cara chegando estressado do trabalho e abrindo uma coisa pra relaxar. Por quê, né, cara? Ou no fim de semana, a esposa com um jornal, um chinelo e um uísque. E um uísque. Né? Incrível, né? A gente... Isso é propaganda. Propaganda da indústria do álcool, né? Botar isso nas novelas, nos filmes. Mesma coisa com o tabaco, com um colar, sei lá, a moda, né? Roupa e tudo. Vai sendo colocado ali no nosso subconsciente, né? Então a gente tá vendo aquilo, mas a gente absorve aquilo de uma maneira muito mais... completa, vamos dizer assim, né? Não só aquilo que a gente percebe, mas aquilo que a gente não percebe também é absorvido também, né? Sim. E a gente de alguma forma vai lidar com aquilo, né? E o álcool é estimulado. Você, que é da minha geração, né? Cresceu aqui no Brasil. Menino tem que, tomar uma serva e jogar futebol, gostar de time de futebol. Xingar a torcida adversária. Xingar. Menina vai lá fazer balé, e piano, enfim. Aquelas coisas, né? A gente cresceu assim, né? Eu lembro do meu primeiro porre. Foi na formatura de 8ª série, né? Eu tinha o quê? Sei lá, 16 anos. Isso em São Bernardo. São Bernardo do Campo. E, cara, foi lá, meus pais foram, formatura, passar, né, pro colegial e etc. E foi meu primeiro porre, tomei lá, cheguei em casa totalmente tonto, meu pai me colocou na cama e tudo. E, cara, eu senti que ele ficou orgulhoso disso, olha entendeu, isso, mano? Sabe? Eu não culpo ele. Sim, claro. Não vou julgar. É um recorte da... Era aquilo que era. Sim. Sabe? Vai falar, meu filho tomou o primeiro porre, é isso mesmo, não sei o quê. Dá aquelas risadas e lembra de umas coisas e etc. Mas também perde a oportunidade de falar, mano, isso aqui é perigoso, entendeu? Isso aqui não é diversão. Olha como você tá, olha o que você tá sentindo e não sei o quê. Vê por um outro ponto de vista, né? Obviamente, isso faz parte de uma educação, né? Que a gente tem que ter. Uma educação não só dentro da família, mas geral de uma sociedade. Claro. Por que tiraram todas essas propagandas da Fórmula 1?
né, de álcool, de cigarro, de não sei o quê, o camel, né, o camelinho lá, não sei o quê, né, pra realmente, eles querem pegar já com a idade muito novo, né, novinho, 12, 13 anos, já quer... reformularam tudo, meteram série de documental, né. E, porra, e é muito esquisito você ter a maconha, por exemplo, proibida e demonificada e o álcool estimulado. É incrível. Quem é porta para as outras drogas é o álcool. Quem é porta pra você fazer merda é o álcool. Porque você pega um carro, você acha que pode dirigir, você acha que você é mais forte, você acha que pode encarar o cara, você acha que pode pegar qualquer mulher, pode passar a mão, pode fazer não sei o quê. Com álcool você acha que você pode fazer tudo. Você acha que você é o rei da parada. Aí você começa a fazer merda, dá vontade de fazer outras coisas, cheira e bebe e não sei o quê, enfim, tudo conecta, né? Ah não, eu preciso fumar um cigarrinho porque quando eu tomo cerveja me dá vontade, não sei o quê. Aí vai conectando uma coisa com a outra e acha que isso é normal. Que tem que ser assim. Eu parei de beber também tem um ano e pouquinho, 1 ano e meio já. Parabéns. Não, a gente se encontrou no ensaio lá do Kisser Clan. Sim. Pro Pat Fest do ano passado ou retrasado, eu não lembro agora. E verdade. A primeira coisa que eu vi, quando eu te vi, eu falei, velho, você tá diferente, cara. O que rolou? Você tava... Você lembra disso? Total. Você tá bem, cara, e tal, não sei o que. Você falou, não, cara, eu tô um tempo sem beber já. Tô uns 3 anos sem beber. Falei, caramba, legal. E aí eu elogiei, falei, pô, que legal. Porque quando eu falo isso, alguns amigos meus falam assim, agora só falta separar também de comer carne, fazer não sei o quê. As pessoas criticam uma decisão que você tomou pro seu bem-estar. Isso que é muito doido, né? Porque elas estão acostumadas a ter a cura ou o prazer de fora pra dentro. E não de dentro pra fora, de se autoconhecer, sabe? De você ver seus limites e poder... A yoga faz isso, né? Eu comecei a fazer yoga também, mano. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E, cara, é uma coisa muito de meditação também, de você ver limites, de você ter a respiração, de dar aquela última esticada, né? De você chegar onde você acha que não consegue, etc. Passo a passo. É um autoconhecimento, sabe, mano? Você... tem que admitir certas coisas, aquela coisa do Carl Jung, né? Que o que você vê de que te irrita no outro é aquilo que você tem que trabalhar em você mesmo, né? É uma coisa muito paradoxal, porque é muito difícil. Falar, como isso que me irrita muito? Eu não tenho isso, né? Mas é quando você começa a pensar e realmente... Sim. Aí quando você... analisa isso, essa coisa que te irritava começa a não irritar mais. Sim. É muito doido isso. Doido. Muita coisa me irritava, cara. Barulhos, principalmente, né? E eu tô vendo hoje que eu tô muito mais tranquilo em relação a isso. Que sabe? legal, cara. E, mano, realmente o melhor que a gente pode fazer pro universo, cara, é investir em você mesmo, mano. Sabe? Incrível, Autocuidado, fazer terapia, fazer exercício, se interessar por aquilo que você come, né? Escutar o seu corpo. Escuta o seu corpo, ele fala com você, né, mano? Ele fala, cara. Você falar isso é tão legal, Andrés, porque, cara, é aquilo que no início a gente já falou. O estereótipo da pessoa que gosta de música pesada, para uma grande parte da sociedade, da galera, é um estereótipo completamente deturpado, né, cara? Completamente assim... Todo estereótipo né? É verdade, você mandou bem, absolutamente. Refraseando aqui, mas especificamente desse recorte, é uma coisa assim, eu lembro de amigos meus, pais, não deixando ir nos shows que eu ia. Sim. Não, você vai no show da Iron Maiden, como assim? The Purple, Metallica, tá louco, Sepultura de jeito nenhum. Aqueles meninos que ficavam lá na praça, não sei aonde, na Augusto de Lima, não vai de jeito... Eu lembro que o primeiro show que eu pedi pra ir, Sepultura, Overdose e Chacal, foi o Chacal, agora eu não lembro. Minha mãe falou assim, eu vou com você. A minha mãe não me proibiu, mas ela falou, eu vou com você, porque ela ficou preocupada, assim, do quem que vai estar lá. E não tinha uma confusão, Andrés, nada, nunca teve. Né? Mas quando a gente começou nosso papo aqui, né? De que o heavy metal é uma coisa de família, mano, uma coisa de respeito. A galera ali não tá pra ficar zarando a mulher do outro, ou pra tentar usar um golpe de jiu-jitsu que aprendeu na semana, tá ligado? Tipo, você vai no carnaval, por exemplo, cara, com todo respeito, você tem a parte alegre do carnaval, a parte cultural brasileira, histórica, mas, cara, a galera faz tudo na rua. Confusão. Violência, a mulher não se sente segura. Ninguém se sente seguro. É celular, você tá sempre assim. Vê se tem roubo de celular dentro do show de heavy metal, mano. É incrível isso. Alguém já fez essa pergunta? Quantos celulares sumiram dentro do show do Sleeper, do System of a Down? Não tem, cara. A galera não tá preocupada com isso, mano. Não tem gente pra
abusar de uma data cultural brasileira pra fazer esse tipo de coisa. Sim. E faz xixi na rua, caga na rua, faz sexo na rua, sabe? E tudo bem. É carnaval, alegria, vale tudo, não sei o quê. E a gente fica com essa ideia, com essa imagem da população que a gente faz isso. A gente é um heavy metal que usa preto, que não sei o quê, e que fala do Satã e etc. Tamo lá, mano, curtindo com respeito, entendeu? Crianças, o circuito do Sesc que a gente faz aqui em São Paulo, cara, vai gente de tudo quanto é tipo de idade. É um show que começa cedo, um show barato. É bem no estilo europeu mesmo, Sim. sabe? Um exemplo pro Brasil. Sim. O esquema que o Sesc faz, sabe? De respeito ao público, de superlotação não tem, tudo tem o seu espaço, né? Qualidade de som, qualidade, tudo começa na hora, etc. Você vê lá a vovó com o netinho, Legal. o tio levando o sobrinho com a camisa do Motorhead. Enfim, isso é maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, cara. Vamos lá, olha só. O Andréas lá do ABC, de São Bernardo. 14, 15 anos. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Augusto de Lima, lá em Belo Horizonte, onde foi o berço do heavy metal daquela época, no final da década de 80. Eu devia ter uns 13 anos. Acho que você é 5 anos mais velho que eu. Eu devia ter uns 13... Eu sou de 68. Então você é 6 anos mais velho que eu. Então, quando você tava lá com 15, 16 anos na cena da Cogumelo Records e começando a visitar os Cavaleira por lá, entender que existia o Sepultura e tal, eu tava com 11 anos de idade, né? Olhando pra trás, qual que foi o papel dos seus pais nessa sua vinda pra BH? E você sendo pai de 3 filhos hoje, você olha pra aquela época lá e fala, que doideira minha mãe e meu pai falar assim, vai pra lá e vai... Total, né? Total. Você deixaria... Ainda mais depois que eles foram lá ver onde o Max e o Igor moravam. Não, pra quem não sabe, era uma casa bem destruída, assim. Eles tinham lá um esquema bem precário, mas, cara, assim, quando você vê no olho de um filho alguma coisa, um brilho, sabe, Porque meus 3 filhos, por exemplo, o Johan nem tanto, porque o Johan já começou com tudo, assim, de arte, de música, né? Ele até tentou fazer belas artes lá, pra fazer design ligado à arte, mas não era aquilo pra ele. Foi pra rua andar de skate, começou a pintar como nunca, e música, depois foi fazer fundação em São Caetano, se formou em violão popular e agora dá aula, tá fazendo piano e etc, né? Tá com a carreira indo. Mas, por exemplo, a Júlia e o Enzo, a mais velha e o mais novo, a Júlia foi estudar odontologia, né? Assim, é uma certa pressão. Sociedade tem que ter diploma, tem que não sei o quê, tem que fazer. Ok, let's do it. Foi, a faculdade foi uma maravilha, fez tranquilo. 1 ano de profissão, ela detestou aquilo, né? Hoje ela é uma grande maquiadora. Olha só, cara. Estudou no Canadá o ano passado para fazer maquiagem de filme, né? Aquelas coisas de alienígenas cortes e etc. Ela já fez 3 ou 4 filmes aqui no Brasil. Ela fez toda a maquiagem das fotos da volta do Titãs, né? Quando foi anunciado. Fez um clipe do Sepultura, fez fotos com o Sepultura também, enfim. Faz as amigas do casamento, etc. O que vier. E ela se achou nesse lance artístico, né? O Enzo também foi lá estudar nutrição. Achou que queria ser nutricionista, não sei o quê. Porque minha família é muito de médica. A Patrícia era médica, não exercia, mas ela estudou. Meu cunhado é dentista, e enfim, tá tudo nessa área. E ele foi lá, fez 1 ano e meio de faculdade de nutrição e detestou também. E agora tá fazendo produção musical na Belas Artes. Demais. Tá fazendo beats, tá fazendo uma coisa meio Eminem, sabe? Uma coisa meio assim, sensacional, cara. Sensacional. E é isso, cara, quando você vê isso no filho, você não vai obrigar, não, tem que terminar a faculdade porque eu quero esse diploma, que não sei o que eu tenho que mostrar pro vizinho que meu filho conseguiu, não sei o que. Cara, isso não vale nada, não vale absolutamente nada. Eu vou olhar só, é isso? Não é isso? Então, mano, vamos mudar o curso, vamos dar chance a nós mesmos, né? E você acha que seus pais foram total, assim, quer dizer, assim, né? Tem uma certa divisão. Meu pai, ele queria que eu fosse militar, né? Pra ser presidente do Brasil. Naquela época era o caminho, né? Entendi. Você tem que ser militar pra chegar lá, não tinha nem eleição direta, enfim. E eu fui fazer curso preparatório pra ser militar. Caramba, dessa eu não sabia. Levei ele pra Pirassununga, como é que fala? Era aeronáutica. Fui lá na Angra dos Reis, na Academia Naval, eu levei ele também. E, cara, pra mim, assim,
foi uma possibilidade porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Essa pressão do meu pai, vamos dizer assim, pressão não, mas tipo um caminho, vai. O meu vizinho ia fazer esse curso, meio que conectou aquilo, sabe? Aí eu fui com ele, fiz a minha inscrição e lá, cara, eu conheci 2 caras que, mano, um deles me apresentou o Tigers of Pantang pela primeira vez. E o outro, eu formei minha primeira banda com ele, mano, que é o Fabian, que era uma família alemã também, tinha um irmão mais velho que tinha Blizzard of Oz, tinha Darva Madman. Primeira vez que eu ouvi War Pigs de estúdio foi na casa dele, com Black Sabbath. Entendi. A conexão e aí ele tinha uma batera, e a gente ia lá, comecei a pegar meus primacordes, não sei o quê. Cara, no caminho do militarismo, você encontrou... Cara, o destino é foda, né? Lá eu encontrei 2 caras que me deram uma direção. Fui no show do Kiss, cara, em 83 com ele, com o Fabian, pela primeira vez, nós fomos juntos. Aquilo mudou minha vida, de ver o Kiss, né? O Creatures of the Night. Era a banda que eu mais ouvia naquela época. Meu nome é Kisser, né? Eu achava que tinha uma conexão. Sim. Nunca ganhei nada do Kiss, né? Mas enfim, tinha aquela coisa, aquele sonho, aquela magia, né? Fogo, pintura no rosto, etc, mano. Arte, música, guitarra. E... paz, amor, todo mundo feliz, cara, né? E minha mãe veio de uma veia mais musical. Né? Eu comecei a tocar música com o violão da minha avó, que veio da Eslovênia. Depois da Segunda Guerra Mundial, minha mãe nasceu na Eslovênia, uma cidade chamada Maribor. E em 1950 eles vieram pro Brasil para começar a vida do zero, né? Em Santo André, no bairro Campestre. E lá minha mãe cresceu, minha avó cresceu também. Minha mãe tocava um pouco de acordeon, minha avó tocava 3 ou 4 músicas folclóricas ali. Demais. Com a avó, puta, linda. Assim, eu tenho até gravações até hoje dela cantando e tudo. E, pô, desde que eu nasci eu vi ela tocando com aquele violão, os dedinhos gordos, né? Fazendo os acordes e tudo. E, eventualmente, quando eu tinha lá 11 ou 12 anos, eu comecei a ter vontade, né? É claro. Pelo rock and roll, de escutar as bandas e não sei o quê. E meu objetivo impossível na época era tocar Stairway to Heaven. Essa foi a minha primeira coisa que eu falei pra professora, assim, minha professora Denise, minha professora falou, eu queria tocar Stairway to Heaven. Ok, mas vamos começar do começo? Tá aqui o Mi maior. Legal que você lembra o nome dela, ela foi importante na tua vida. Porra. Ela era uma professora que tinha os irmãos que tinham uma banda. Entendi. A primeira vez que eu vi um Giannini tremendão, tinha no quarto, assim, né? Eu falei, de onde sai distorção disso? Ela não soube nem explicar, também não sabia o que era distorção, sei lá, mano. Aí também pra deixar o pedal de distorção depois é outra história. E aí eu comecei a tocar. Minha avó foi minha primeira cobaia, vamos dizer assim, né? Porque eu pegava o violão dela, ia lá ter aula, voltava e ó, que eu aprendi, não sei o quê. E ela falava, que bonito, que lindo. Essa imagem dela com você, então, é uma imagem que te faz bem. Saudosismo muito, puro, assim. Maravilhoso, pô. Minha avó é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida, mano. Vindo de um outro país de guerra, uma situação horrível. Aprender uma língua nova, sabe? E segurar uma família junto com meu avô. Minha mãe até não, mas meus tios tiveram muito trauma de guerra, né? Quando soltava fogos, assim, lembrava de coisas e ficava... Sim. Umas coisas terríveis, né? Que a guerra realmente é uma coisa brutal, né? Você chegou a tocar com Sepultura na cidade que sua avó nasceu? Em Maribor não, mas em Ljubljana, sim. Hoje eu tenho contato lá com a família, eu tenho com as minhas primas, com meus primos. Legal. Que o Sepultura me ajudou a ter esse contato, né? Que de demais, tocar lá, eles virem no show. Tudo bem que eu fui pra lá em 1982, né? Com a minha mãe e minha avó. Ainda tinha o muro, né? Eu fui pra Eslovênia, que era Iugoslávia na época, né? E, pô, pude perceber a diferença, né, do bloco comunista. Tava na Áustria, Alemanha, depois fui pra Iugoslávia e voltei, etc. Foi uma experiência sensacional também. E depois, com Sepultura, aí eu voltei pra Ljubljana pra tocar. Foi bem na época da guerra também, foi 92, 91. Entendi. Galera saindo da frente de batalha pra... Se bem que a Eslovênia, ela não participou muito, né, como a Bósnia e a Croácia também, né? Mas era uma época muito difícil também ali... Mas hoje eu tenho contato com eles e é muito bom, sim, sabe, ter esse contato histórico, saber de onde das vem raízes, também, né? Claro. André, você lembra, você foi pra BH a primeira vez de busão, né? Você saiu de Santo André, foi de São Bernardo. A maioria das vezes desses 2 anos lá de 87 e 89 foi busão. Você lembra a primeira vez que você pisou em Belo Horizonte, descendo do busão, você tem... Não, peraí, a primeira vez eu fui de avião. Fui eu e um amigo meu, Paulinho,
Ele tinha lá um esquema de avião, de passagem, não sei o que. Tinha 2, a gente foi. Foi a primeira vez que fui pra BH pra passar férias lá. Em 87, isso? Foi em 87, janeiro de 87. Janeiro de 87. Porque e você 86... ainda não tinha contato com o Sepultura, não tava ainda... Você não se interessava pela cena heavy metal de lá? Sim. Você foi pra claro. isso? Não. Em 86 o Venom veio pro Brasil com o Exciter. Eu já tinha a minha banda, o Pestilence, que era uma evolução lá, do Esfinge, né? Que foi a minha primeira banda que tocava covers, etc. Depois ficou mais pesado, Creator, o Thrash alemão e etc. Exodus e etc. O Pestilence tem mais essa pegada, né? E eu já tinha essa banda rolando. Só que os caras da minha banda não estavam muito afim de seguir carreira, ia trabalhar com o pai, etc. Então não tinha muito aquele commitment, né? E o ano de 86 foi um ano de limbo pra mim, cara. Eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Mas foi um ano muito interessante porque, pô, Sarney, aquela coisa do cruzado, a cerveja tava barata, eu já tava bebendo, enfim. Mas eu não tinha namorada, eu tinha repetido de ano, tava numa escola nova, não tinha banda, tava um negócio meio assim... Caralho. Juventude perdida. What the fuck? Entendi. Mas ao mesmo tempo, tava livre pra fazer qualquer coisa, né? Mas não chegava informação igual chega hoje. Não tinha rede social, não tinha e-mail, não tinha nada. Não, mas tinha um underground. Então, como que circulava os amigos, mano, né? Na escola, por exemplo, quando eu conheci o pessoal da minha primeira banda, o cara tava ali com uma calça jeans com um patch do Def Leppard. Olha isso. Aí você chega lá e fala, e aí, não sei o quê, pum, começa. O outro com um bottom do Kiss. Entendi. O outro leva uma fita do Metallica, sei lá. E quando que você tinha ouvido falar que existia Overdose, Sepultura? Não, porque a Rock Brigade chegou pra querer gravar o Pestilence. Fazer uma coletânea de 4, assim, que já tinha o SP Metal, o SP Metal 1, o SP Metal 2. Então isso já tava, o Dorsal Atlântica já tinha lançado o disco. Dorsal Atlântica. Aí o Sepultura e o Overdose já tinham feito. Eu conheci mais pelo Morbid Visions. Né? Entendi. Que era um disco, o primeiro disco do Sepultura. Sim. Então eu ouvia muito aquele disco. É um disco que eu curto muito, assim, o Morbid Visions, né? Foi a época que eu conheci o Sepultura, a galera, quando eles vieram pra São Paulo, tocaram. Eu fui em Santa Isabel ver. Foi o único show do Sepultura que eu vi antes de entrar na banda. Olha né? isso. Que eu fui o hold do Max, né? Tem essa história que eu era hold, né, do Sepultura. Mas eu entro no palco, a corda dele quebra, aí eu entro no palco, pego a guitarra, acho que eu troco a corda. E devolve pra ele. É porque eu sabia trocar a corda. Lendas da música. Maravilhoso. Enfim, aí logo depois o Jairo meio que saiu da banda, né? Então eu já conhecia a galera do Sepultura, tinha um bar em Santo André que chamava Shock Bar. Que lá tocava as bandas underground, tocava gente, tocava as bandas... Meu, era maravilhoso, cara. E tocou o Mutilator lá, né? Então quando o Mutilator foi pra lá, o Max e o Igor foram juntos. Eles foram lá na Fucker Records. A Fucker Records era na frente do Colégio Singular onde eu estudava, cara. Olha as coincidências também, não, mano. Mas porra, é isso, não podia ser numa outra escola? Perfeito. É bem na porta da minha escola, cara, isso é incrível. Eu acredito nesse trem pra caramba, cara. Eu saía da escola, passava ficava algumas horas ali antes de ir pra casa, mano. Tinha lá os discos e tudo. Tem umas fotos muito legais dessa época, sabe? A galera era muito unida, assim. Incrível. E lá mesmo nessa Fucker Records foi a primeira vez que eu vi o Max e o Igor lá. A gente trocou uma ideia e tal. E na mesma noite foi o show do Mutilator no Shock Bar. E foi um puta show. E dali eu troquei uma ideia com o Igor, eu lembro, eu conversei bastante com ele. E logo depois eu fui com o Paulinho pra Belo Horizonte. Fiquei na casa do Jairo, inclusive, no primeiro dia. Depois fui pro Paulo. O Paulo me fez um mexidão lá, não sei o quê. E depois eu fui no ensaio do Sepultura que eles estavam se preparando para ir pra esse show em Santa Isabel. Entendi. Né? E aí nos intervalos eu peguei a guitarra e eu e o Igor começamos a tocar Slayer, tocar Destruction, umas coisas que os caras não tocavam lá, né? Porque eu tocava um thrash mais técnico. Entendi. Vamos dizer, né? Assim. E o Igor também já tocava pra caralho, né? O Igor sempre foi assim, super ele pegava na batera e, mano, e saía... E a nossa química foi imediata, cara. Não pessoal... Entendi. Mas pessoal, a gente tinha muita coisa que batia, mas musical, cara... Foi perfeito. Foi o que acho que juntou eu ao Sepultura, foi essa, sabe, essa liga, né? E obviamente com o Max, né? De ideia, de letra, de riff e tudo. Acho que teve uma conexão muito forte com os dois ali, assim. Eu acho que vocês têm 2 discos que... Bom, eu tenho orgulho de ter em vinil, inclusive, né? E um deles é o Roots, né? Eu acho que... todas as pessoas que gostam de música e que são meus heróis do gênero falam do Roots com um respeito inacreditável. Até hoje, né? Incrível. Do James Hetfield, Dave Grohl, passando por todos os grandes músicos que estão aí até hoje fazendo essa história toda, né? Incrível.
A equipe nossa de pauta me mandou uns números sobre o Sepultura, cara, que eu fiquei impressionado. Sepultura já tocou em mais de 76 países. Foram mais de 800 shows ao redor do mundo. Mais de 1000 apresentações, juntando tudo que vocês fizeram. 24 discos de estúdio, né? Cara, são números que... É mega, né? Uma coisa... É enorme a carreira que vocês fizeram e que vocês estão na última turnê dela. Qual que foi... Uma vez eu perguntei pro Nelson Motta qual foi a mesa de boteco que ele sentou mais impressionante da vida dele. Aí ele falou que foi quando ele tinha 20 e poucos anos, 21, 22, que ele tava andando no Leblon e tava na esquina o Tom Jobim, Vinícius de Moraes e o Nelson Rodrigues. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Nelson Rodrigues. Aí ele entrou e começou a trocar ideia com aqueles três. Eu imagino que você já deve ter... Surreal, né? Surreal, né? Qual que foi a maior surrealidade da sua carreira? Que você tava no backstage ou numa mesa de boteco ou qualquer lugar que você falou, cara, olha isso aqui. Felizmente, eu acho que tem várias, caras, assim... Puta, mano, obviamente o pessoal do Black Sabbath, né? Quando a gente tocou com eles ali no... Costa Mesa, em 92, na primeira despedida do Ozzy, né? No More Tears, No More Tours, em 92, quando o Black Sabbath se reuniu pra tocar. A banda completa. E tava o Rob Halford lá, a banda completa, a banda solo do Ozzy e o Sepultura abrindo, né? E aquele backstage, né, cara... sentado ali no meio desses caras trocando ideia, né? O Rob Halford, o Ozzy, o Tony Iommi, o Gizzy Butler, a Sharon Osbourne, e a gente ali trocando ideia, né? Eu lembro que eu fiquei muito emocionado aquele dia, cara, de passar aquele filme na cabeça, sabe? De o Ozzy vir abraçar, dar um beijo na testa, olha, assim, saber quem que era o Sepultura, cara. Mano, isso aí não entrava na minha cabeça, velho, sabe? Mano, é muito louco. Tanto é que muita da equipe do Ozzy trabalhou com Sepultura. O Bob Thompson, que trabalhou com Deep Purple na década de 70, com umas histórias lindas, assim, sabe? Daquela época. Entre outros holds, né? Que trabalharam com a gente, da estrutura do Ozzy, enfim. Foi uma época muito, muito foda. Mas eu fiquei muito emocionado, por exemplo, de ter conhecido Altamiro Carrilho, por exemplo, nessas premiações de música, sabe? O Tunico, ou o Tinoco, não sei o que era, sempre confundo, da dupla, né, que meu pai escutava Tunico e Tinoco a vida inteira, eu escutei Tunico e Tinoco a vida inteira, né, conheço muito, Sérgio Reis, né, conhecer essa galera, sabe, Jerry Lee Lewis, eu entrevistei o Jerry Lee Lewis pro Altas Horas, mano. Caramba, cara. Lá em Porto Alegre, com 92 anos. Cara, foi maravilhoso, que ele me recebeu no quarto de hotel dele depois do show, mano. Caramba, cara, essa eu não sabia não, pô. Falando de Elvis Presley, de Johnny Cash, uns negócios assim, cara. Que demais, é foda, cara. Né? Foda, cara, muito legal. É muito louco onde a música leva, sabe... as possibilidades, né? E não tem muito a ver com estilo musical, é todo mundo músico, mano. Sim, claro. A gente tem uma conexão de conversar de coisas que não interessa se tá tocando com distorção ou não, se tá tocando flauta ou harpa, entendeu? É uma conexão muito natural, sabe? E você é um cara que te conheço tem bastante tempo, você tem uma cabeça aberta, você sempre foi desse cara que não vou ficar aqui, eu quero também conhecer isso, e você acabou de citar nomes aí que... Tanto é que as pessoas me chamam pra fazer isso, né? Exatamente. Acho que abre a possibilidade de falar, puta, acho que esse cara pode... E o legal é que você faz, né? Sim. Você não se esconde atrás de algum... tocar com a Ivete Sangalo, por exemplo. Exatamente. Que inacreditavelmente ainda recebi muita crítica, né? Do pessoal do heavy metal, que não se deve fazer isso, né? Até hoje ninguém me explicou o porquê, né? Porque assim, tipo... um privilégio trabalhar com a Ivete Sangalo, uma das maiores artistas da história desse país, no estádio do Maracanã, num show de final de ano que foi transmitido. Mano, por que eu vou falar não? Rompeu as barreiras de um jeito que talvez nunca... Maravilhoso aquilo. Sim. Sabe, conectou, ela deu um espaço pra tocar um riff do Sepultura antes da música dela e tudo. Foi lindo, cara. Sim. Sabe, um tete a tete assim de fazer as coisas meio na hora. Na hora não, mas no ensaio, né? De preparar as coisas assim. E uma coisa muito leve, muito aberta, sabe? De testar coisas com os músicos, primeira linha, muda as coisas em 2 segundos. Não vai por aqui, muda tom, muda não sei o quê. André, isso é uma coisa que eu quero te perguntar e te elogiar também. Mas isso também só acontece porque você se preparou, né, cara? Sempre. Você estuda pra caramba. Até hoje. Então assim, se o cara te convida pra fazer uma canja, você não vai chegar lá e não sabe o que tá fazendo, muito antes pelo contrário. Domina a parada, né? Teve um momento de virada na tua carreira que você falou assim, cara, não, eu preciso dominar essa parada, senão não vai rolar. Você teve essa consciência?
Não sei se é dominar, mas eu acho que a partir de 2002, quando eu comecei a fazer as minhas jams com o Brasil Rockstars, que era o Paulo Zinner na batera, era o Silvio Alemão no baixo, o Daniel Latorre, Hammond, uma galera foda, o Vasco Faé, gaitista, músico fantástico, e eu na guitarra, entre outros convidados, né? Eu comecei a chamar Samuel Rosa, comecei a chamar essas coisas que eu faço, de Bocato pra fazer Deep Purple, enfim... Botei Tony Bellotto e Nando Reis logo depois que o Nando saiu da banda. Foi a primeira vez que eles entraram num palco junto, foi comigo lá, e foi do caralho, demais. Entendeu? Entre outros, o pessoal do Heavy Metal, André Matos, né? Puta, muita gente participou desses shows do Blém Blém. E, cara, e foi uma virada assim, meio... Porque até então, era 100% Sepultura, mano. Eu não vou fazer outra coisa, entendeu? Acho que não... Ou não cabe, ou não sei lá. Eu tinha essa... Depois que o Max saiu... Depois que a gente tomou um tombo gigantesco, né? Dele ter virado as costas e... A galera fala que eu roubei o nome do Sepultura. Aliás, eu queria saber como é que se faz isso, né? Como é que se rouba um nome assim, sem assinatura do cara. Ele assinou e foi embora. O Igor também, 10 anos depois, né? Eles saíram diferentes. E você tem aquilo tudo, né? O bom e o ruim. Né, toda a desorganização do Sepultura daquela época, contabilidade, uma coisa absurda, assim, a gente teve começado, né, e até que demorou anos, só recentemente, né, 12 anos atrás, que a gente realmente conseguiu reorganizar as coisas de uma maneira profissional, menos emocional, porque sempre tem mãe trabalhando, ou esposa, ou irmã, enfim, é uma confusão do cacete, né, e a partir de 2002, eu falei, mano, eu preciso dar uma diversificada, sabe? Tocar com gente diferente. Comecei a fazer as trilhas sonoras lá, com o Charles Gavan e o Tony Bellotto, o Eduardo. Uma galera assim que me deu outros desafios. Né? E aí te puxa pra cima também, né? Ou pro lado, ou pra frente. Vai te puxar pra um outro lugar, né? Vai buscar informações, vai, né, se interessar por outros compositores, outras músicas que eventualmente um diretor do filme vai te mostrar, essa referência, já ouviu isso, mano? Eu quero alguma coisa mais ou menos assim, não sei o quê. E o tempo da música, né, também é um outro desafio. Tanto é que, pô, essa coisa de trabalhar com trilha sonora deu a possibilidade de Sepultura pegar a Divina Comédia e a Laranja Mecânica para fazer um disco inspirado naquilo, né? Como se a gente estivesse fazendo a trilha sonora pro nosso próprio filme, né? Incrível. Incrível, cara. Pô, eu sou muito fã. Olha só, uma coisa que eu fico pensando, você com seus meninos, né? Julia, Enzo e o Johan. Com essa carga, com essa bagagem musical toda, desde o início eles foram educados nessa diversidade. Ou você só tocava o que era a sua carreira, ou você apresentou Tunique e Tinoco para eles? Você foi o pai que mostrou a música para eles? Ou eles foram se acostumando a ouvir naturalmente? Os dois. As duas coisas. Nunca teve uma ditadura musical em casa. A Patrícia, minha esposa, ela gostava muito de Xuxa, de Tchan. Ainda mais morando fora do Brasil. Né? Nós moramos em década de 90, a gente morando em Phoenix, no Arizona. Sim. Né? A gente recebia umas fitas da Globo que vinha de Nova York. Eu assistia jogo de São Paulo uma semana. Depois. Assim, como se, né, tentando não ver o resultado. Não tem spoiler. E assistia novela, Fantástico, esse tipo de coisa ia pra lá, né, pra gente ter. Então vinha muito dessas coisas do Tchan, daquelas coisas da época, né? Sandy Júnior, Chitãozinho e Chororó, ela gostava muito disso, né? Não à toa a gente tem uma... Sim, que são e ela seus entrou amigos. pra família, né? Sim, ela é a madrinha, né, do Theo e etc, né? Essa foi uma época boa também de Phoenix ali, né? Eu lembro Foi, cara, e a gente tinha essa saudade brasileira, né? Que a gente tava, qual que era o Não, ponto? disso, dessas influências, de você Influências transmitir musicais e tal. Então, e as crianças ouviam isso, mas eu também tocava violão, guitarra espalhada pela casa, eles iam em show, palco, desde cedo. Né? O Johan entrou de fralda numa matinê, num show do Skank, lá no Olímpia, em São Paulo. Calor desgraçado, fralda sem camisa, tocando chocalho, assim, ó. Desse tamanho, mano. Sem medo do palco. Sério, entrou assim, como se estivesse em casa, assim. Eu lembro que eu levei a Joana Você lembra do show que vocês fizeram? Acho que foi a estreia do Derek, inclusive, em Belo Horizonte, na Serraria Souza Pinto. Sim. Eu com a Jojo no colo. Nossa, aquele lá foi... E a Jojo falou, não, nós vamos lá, minha filha. Aquele lá foi, pô... Foi muito bom. E a Jojo, que hoje trabalha comigo, que é outra grande honra, né? Você faz o programa de rádio com teu filho, tem a banda. Isso é bom demais.
demais. Isso é bom demais, cara. É muito bom. E eu lembro desses momentos. Eu tive agora, eu tenho uma filha de 2 anos, que é a Amora, que tem uma condição especial que chama lisencefalia. E aí eu levei ela na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que tem lá a Sala Minas Gerais. O Andrés, essa menina, cara, com 2 aninhos, olhando 103 músicos no palco, cara. É maravilhoso. Nossa, cara. Mas eu com 56 aninhos fico domingo. Vendo um negócio desse é... Maravilhoso. Maravilhoso. Pô, não sou avô ainda, hein, mano? Vai chegar, ué. Vai chegar. Filhos. Não, calma, tudo no seu tempo. É isso aí. Ó, falando em filhos, você é o paizão que eu sei e tal. E, cara, claro que você teve vários altos e baixos e baques na sua vida. Você já falou da história da pandemia. Falou o tanto que foi importante você estar sóbrio para passar pelo que você passou. Sem dúvida. E, cara, é inimaginável pra mim eu perder uma pessoa que eu amo e que foi testemunha da tua história como músico, da tua carreira, né, cara? E isso aconteceu contigo. Cara, tem vários lutos que a gente vive na vida, né? Acho que são lutos de perdas, de uma separação de uma banda, às vezes de um divórcio. São lutos que a gente vai... Exatamente, pets e por aí vai. Eu não passei pelo que você passou, né? Eu não consigo imaginar, cara. E eu acho também que tem uma coisa que, além de você ter passado, você, Andréas, marido, namorado, testemunha, foi o pai também. Você olhar pros filhos, né, cara? Sim. Essa época foi tudo no limite, né, cara? Não teve... Cara, é difícil, assim, falar uma retrospectiva, né? Tudo aconteceu de uma forma que a gente encarou de frente. A Patrícia foi uma... Se eu me inspirei na vida dela, a morte dela, então, eu não tenho nem palavras, cara. Ela foi uma pessoa que me ensinou muito até o último momento. Ela não tinha máscara. Uhum. Ela estava consciente até o último segundo, apertando aquela porra daquela maquininha de morfina. Não funcionava aquilo no corpo, não funcionava outra. Vai fazer hemodiálise, não vai, enfim. E, cara, em nenhum momento ela mostrou fraqueza, em nenhum momento ela mostrou... a gente nunca foi religioso, né? Uhum. A gente nem casou em igreja, nada. E ela não foi pra esse lado, porque ela foi muito verdadeira com ela mesma. Tem muita gente, né, que quando tá, num momento mais delicado, quer se agarrar a alguma coisa de fora, sabe? E ela não, ela foi mais Patrícia do que nunca, mano, sabe? E aquilo... me deu muita força, mano, de ver que, puta, a morte é inevitável, a gente sabe que a gente vai morrer, e a gente só tem a agradecer, mano. Eu não tenho, assim... Todo aquele momento de ver aquilo, eu comecei a ficar revoltado no sentido de ser um cidadão muito mal preparado, mano. Como brasileiro, pra lidar com o hospital, com o médico, pra fazer as perguntas certas, né? Eu não sabia que existia Hospice Movement, que é onde você vai pra, né, doenças terminais e etc., não sabia que podia ter levado a Patrícia para a Suíça, por exemplo, para ter uma morte assistida, ou uma eutanásia, ou algum estado americano, né, que tem isso. Não sabia um monte de coisa. Fiquei sabendo lá que 3% dos hospitais tem equipe de paliativo, mano. Falei, caralho, mano, o quê? E você faz o quê, então? Você improvisa? Já tem a eutanásia feita dentro do hospital, dentro desse esquema de medicina, cara. Isso que não tem. Por que não se abre isso para a sociedade? Por que eu, como cidadão brasileiro, não tenho o direito de exercer a liberdade de escolha? De ter essa possibilidade aqui no Brasil? O Brasil tem total condição tecnológica, intelectual, de fazer isso, mano. O Antônio Cícero teve que sair do Brasil para fazer isso. A carta que ele deixou pro Brasil é um presente para a sociedade brasileira, para esse país, cara. Sabe, um presente, mano. Hoje eu faço parte de uma associação que chama Eu Decido, que a gente está lutando para a legalização da morte assistida no Brasil. Incrível. Cara, nós precisamos conversar sobre isso. A gente precisa falar de morte, a gente precisa falar de inventário. Por que a gente enterra o corpo aqui no Brasil em menos de 24 horas? Eu morei nos Estados Unidos, demora 10, 15 dias. Você pode ligar para um parente que mora longe, cair a ficha, resolver coisa burocrática um pouco depois. Não, aqui no Brasil acontece tudo ao mesmo tempo. Parente não consegue chegar a tempo, você não participa de decisões importantes que você tem que ter, que você não discute antes por preconceito da morte. O que você vai cremar? Vai dividir como? Tá assinado aquele terreno? Não sei o quê. Aí quando morre tem que fazer tudo. Ninguém, é caro pra cacete, imposto,
né? Ninguém se prepara pra isso, porque ninguém fala sobre isso, mano. Eu criei o movimento Mãe Trícia pra isso. Pra gente estimular a morte, estimular o assunto morte, pra se falar sobre isso. A experiência que eu tive com a Patrícia, eu vi quanto mais a gente aceitar, mais paz a gente tem. Claro. A Patrícia sempre falava, ó, quando eu morrer, desde que a gente namorava, né? Quando eu morrer, não vai esquecer o travesseiro, bota a meinha no meu pé, eu quero ir de pijama bem fofinho e me bota um cobertor que eu não quero passar frio, né? E todo mundo dava risada. Ela falava isso pra todo mundo. Se ela tivesse aqui agora, ela ia estar falando isso aí. Não, demais, quando eu morrer, não, mas vai esquecer o meu travesseiro, não sei o quê. Cara, e todo mundo sabia disso. Quando aconteceu, cara, foi a coisa mais linda do mundo. Que demais. Porque todo mundo sabia, não teve discussão. Não teve, minha mãe quer isso, minha filha quer isso, a minha não sei o que quer aquilo, entendeu? Porque cada um acha que conhece a pessoa, né? Sim. Menos escutar o que ela mesmo tá falando. Perfeito. E ninguém ouve. Todo mundo acha que sabe o melhor pro próximo, né? Perfeito. Ninguém ouve o que a pessoa tá falando. O cuidado paliativo tem muito disso. O que ela quer. Não é o que você quer, pai. Ou marido, ou não sei o que ela quer, mano. Ouve. E quando não pode falar, tem o lance do testamento vital. Sim. Você pode fazer isso antes. Senta com a sua família na mesa e conversa sobre isso com um médico junto. Vê, pessoal, se acontecer tal, você vai ficar paraplégico, você não pode falar. O que você quer que faz? Imagina a situação. Sim, claro. Não tenha medo de se colocar nisso. Materializa e põe pra fora, entendeu? Né? Claro. Enfim. E dentro de toda essa revolta minha, né? Eu comecei a falar sobre isso. Sim. E isso me ajudou muito a trabalhar com o meu luto. De eu não ficar quebrando o camarim. De não ficar falando, porque eu, porque ela. Ficar vitimando, sabe? Vítima de mim mesmo. Não tem porquê, mano. Aconteceu, cara. Acontece. É o que todo dia, né? São consequências de várias coisas. Sim. Algumas a gente explica, outras não. Mas que a gente vai morrer, vai. Entendeu? Sim, sim. Então, são 32 anos que eu tive com a Patrícia, uma vida espetacular, 3 filhos. Até hoje, e pro resto da minha vida, eu vou ter consequências de tudo aquilo que ela me ensinou, que eu aprendi com ela. Sabe, ela deixou ela sabia que estava indo, ela preparou muito a coisa de seguro. Fala com essa pessoa, fala com aquela. Não vai esquecer de pagar aquela conta. Nos últimos dias ela tava falando isso ainda, cara. Sabe, preocupada com os outros, com o que tava around, né? Cara, olha o exemplo dessas pessoas, mano. Eu vou ficar chorando, vou ficar sentindo pena. Pelo contrário, cara. Eu tenho que falar isso pro mundo, entendeu? Porque existe uma maneira de a gente se preparar melhor pra isso. É dolorido, vai ser dolorido, óbvio, mano. Tem dias que são foda, né? O luto vai ser pra sempre, a saudade, etc. Momentos, lembranças, né? Mas faz parte, eu sou muito agradecido por ter tido a Patrícia na minha vida, mano. Sabe? E vamos em frente. Sim. Hoje eu, sou uma pessoa diferente, sem o álcool. Tô fazendo até yoga, como eu falei, né? Fazendo meditação, lendo. Tô apaixonado de novo. O amor, ele é possível, mano. O amor, ele é possível em várias formas. Não é porque você amou uma pessoa de um jeito, de uma época, que você não pode ter isso de novo. Muita gente acha isso, sabe? Que tá no luto, tá nisso, tá preso, não pode sentir aquilo porque a outra vai estar com ciúmes, não sei, alguma coisa assim. Pode sim, mano. Pode sim. A vida é essa. A vida é essa, é pra viver, eu tô né? emocionado, cara. Bonito demais, sério, cara, porque fazendo uma retrospectiva na minha vida, assim, teve vários momentos que você descreveu aí, né, cara? E eu tô vivendo um luto pessoal, porque eu e Paty, a minha Paty, a gente se separou tem 1 ano e meio. Acho que você nem sabe disso. Nem sabia, pai. Pois é. E aí, de certa forma, é um luto também, diferente, bem total, diferente, né, cara? Dúvida. Mas é aquela história que você fica ali sem saber direito. Claro. E eu tô saindo do outro lado, e ela também é super amiga minha e vice-versa. Mas é incrível, cara, esse exemplo de vida que você teve com a Paty, com a sua Paty pô, foi incrível, cara, incrível cara, demais. Falar da experiência, sabe, mano, você vê a galera do cuidado paliativo, como cresceu esse assunto nesses últimos anos. E eu tenho certeza que a gente faz parte disso também, o PatiFest, sabe? O professor Alexandre, a Camila... Você falou da Camila Appel. Veio aqui, ela que me mostrou. Ela tem o Morte Sem Tabu, né? Que é um blog fantástico, junto com a Cíntia Araújo. Isso, e a Jéssica. E a Jéssica, exatamente. A Luciana Dadalto, que eu conheci também, né? Tem os hospitais que é a semente de todo esse PatiFest, né? Com a Ana Butler e toda a galera que participa. Toda a renda até pra turma que tá assistindo ainda, quem não conhece o processo, depois da passagem da Paty, você criou um festival baseado nessa história que você acabou de contar e que toda a renda é revertida para um
projeto específico, não é isso? Exatamente, pela minha incredulidade sobre o cuidado paliativo, eu sabia muito pouco sobre isso, né? Ainda tinha aquela ideia meio limitada de que o cuidado paliativo é só para quem tá morrendo, né? Mas não, o cuidado paliativo é muito mais amplo. Para mim, a medicina teria que ser 100% paliativa. Você tá com o diagnóstico, já começa um processo todo, psicológico, de dor, de tudo. Porque se vem de dentro, você tem muito mais poder de cura ou poder de encarar uma situação como essa de frente, entendeu? E se preparar melhor para isso, né? Então, assim, eu vendo a Patrícia lá, gente com privilégio, seguro de saúde. São Paulo é uma das maiores capitais de luta contra o câncer, melhores hospitais, etc. Com tudo ali que a gente pôde fazer para ela, né? E aí eu imaginei, cara, é o Brasil, cara. E essa galera que tá aí? Que nem sabe que isso existe, mano. Sabe? Aí eu fui lá para hospitais, a Patrícia queria uma festa, porque a primeira fase da quimio deu tudo certo, ela ficou um mês limpa, etc. Depois voltou com tudo e etc. Mas naquele período ela queria fazer uma festa, hospitais, não deu para fazer, ela faleceu e o Patifest nasceu disso. Que é uma ideia dela, na verdade, da própria Patrícia, né, de celebrar, né? E agora a gente vai fazer o 4º ano, né, do Patifest. Toda a renda é para a comunidade compassiva do professor Alexandre, lá do Rio de Janeiro, a favela compassiva, né? Para quem não conhece, pode ir lá pesquisar a favela compassiva, que leva o cuidado paliativo para as favelas da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro. E o ano passado a gente começou a parceria com a Compassiva Heliópolis, aqui em São Paulo. Também fui visitar lá, já participei de algumas visitas, de ver os pacientes. É emocionante, cara. O lugar que essas pessoas moram, sabe, esquecidas, em buracos, cara. Tinha pessoas que estavam se alimentando de sopa de papelão. Nossa. O outro tava com um rato comendo o pé, o cara nem tava percebendo. Nossa. Cara, situações absurdas. Absurdas. E aí a galera vai lá, bota um colchão, pinta, dá tratamento, paga um Uber para fazer um raio-x, não sei aonde, leva no hospital, leva medicamento, obviamente, senta, escuta a história da vida, né, que a pessoa gosta de contar, se emociona e etc. Isso não tem preço, velho. É isso que vai ajudar a própria autoestima da própria pessoa, porque não adianta só jogar coisa de fora e deixar lá como um objeto. Então as pessoas pensam, a medicina pensa em matar a doença e não pensa na pessoa, mano. A quimioterapia é brutal, velho. Esse método não tá certo, cara. Me desculpa, velho, isso não tá certo. Como é que uma coisa ataca a doença e mata a pessoa junto com a doença? Enfim, mas existem outras possibilidades, tem que existir, entendeu? Que é a coisa do interior, de você ter o poder de autocura. A gente tem isso. O ser humano tem isso. Cara, é incrível, você falando é impossível a gente não se ficar comovido mesmo, que você fala com verdade, e é lógico, é óbvio as coisas que você fala, e você viveu isso, né, cara? Quando eu fui escalar o Everest, o único livro que eu levei na mochila foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro é revolucionário. Esse é revolucionário. Esse é, assim, o ponto de partida de tudo isso, mano. É incrível, né? Falar da morte, encarar ela de frente, sabe? Isso aí. E dignidade até o fim. É isso aí. E eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui hoje, fazendo um podcast para falar desses temas e da potência da vida, que na verdade nós estamos falando de vida aqui, né, cara? Cara, aqui aí que tá o negócio, né? Você vive muito mais intensamente quando você respeita a finitude, né? Você vive o momento, cara. Você não vai esperar amanhã pra falar, pô, filho, vem aqui, me dá um abraço. Te amo. Não vai esperar. Porque amanhã talvez não exista, né? Então você vai fazer as coisas, vai realizar sonhos. Não vai deixar pra amanhã pra começar alguma coisa, né? Aprender piano, sei lá, seja lá o que for. Né? Vai fazer, mano. Na pandemia, não dobrou a venda de guitarra, mano, da Fender? Isso é só uma estatística, uma né? estatística. Por quê? Porque as pessoas foram realizar sonhos, né? Deu uma parada na vida. Pô, agora eu vou fazer isso porque eu tenho a rotina. Pra mim ajudou muito também, porque eu não tinha rotina, mano. Foi a primeira vez que eu dormi meses na mesma cama e usei o mesmo banheiro, mano. Durante meses, né? De ter uma rotina, de estudar, de fazer exercício. Né? Porque você tá sempre na estrada, dormindo, fuso horário, e come em lugares errados e hora errada, etc. Errado. Né? Você não tem aquele equilíbrio, né? A gente tem essa rotina porque tá desde 89 fazendo isso.
Mas o lockdown deu essa possibilidade que eu sempre reclamei pra mim. Pô, eu preciso de uma rotina, mano. Pelo menos uns 6 meses num lugar pra poder fazer alguma coisa que possa evoluir, né? Mas você, agora você já tá também pensando em outras coisas, né? Com esse encerramento de ciclo de Sepultura. Esse ano você já tem mais alguns shows, né? Tem mais alguns shows do ano que vem também. Vai ter até o final do ano que vem. Entendi. Porque o ano que vem a gente vai fazer todos os grandes festivais e a gente quer fazer um grande show aqui em São Paulo. Legal. Convidar todos os ex-membros, inclusive os Cavaleiras. Olha que legal. Bandas, amigas, pra fazer um grande Sepulfest, assim, Que né? E uma demais. grande celebração. Vamos ver se a gente consegue. A gente tá trabalhando pra isso. Mas vai rolar, não tenha dúvida. Espero que sim. Vocês são muito queridos, cara. É uma banda muito querida. Tem uma coisa, Andrés, que eu falo com muito orgulho, cara. De verdade, assim. Pô, você é meu amigo, não preciso ter demagogia com você, né, cara? Rompemos esse... Mas, cara, toda vez que eu viajo pra escalar, eu já escalei em todos os continentes do mundo. Inclusive, eu tenho uma mensagem aqui que você tava onde? Na Grécia? Na última vez, eu não lembro. Peraí, eu até vi aqui agora. Você falou, pô, tô aqui na Croácia, sei lá onde, mano. Tem um cara aqui fã do Sepultura. Não lembrei. Foi no Aconcagua, não foi não? É isso aí. Tava lá na Argentina. Eu te mandei. Isso aí. Eu tô te contando essa história. No deserto da Argentina. Toda vez, cara, que eu tô num lugar desse, Andrés, no fim do mundo do ludismo da cultura popular. Fui pro fim do mundo. O que o cara conhece do Brasil? Pelé, Sepultura e a seleção brasileira. Caralho. Cara, dois futebol. É inacreditável, cara. Realmente. A pessoa não fala e eu acho até que deveria falar, né? Não fala de Tom Jobim, de sei lá o quê, de Alcione, do Cartola, que são músicos que poderiam estar nessa lista também. Vila Lobos, né? Mas fala de um ícone, cara. Fala de um movimento, sabe? Do S. Tem gente que tem o S tatuado e me mostra com orgulho, assim. Eu já escalei com um cara... Aqui, do Chile, escalador chileno que escala comigo, do Equador, os caras com o S na batata da perna, sabe? E carregando com orgulho, cara. É lindo mesmo, cara. É uma coisa que realmente emociona, porque o heavy metal, assim, o fã do heavy metal é muito fiel, né? Você vê fã de Iron Maiden, é torcida do Iron Maiden. Não é fã, é torcida, mano. É um dos públicos mais difíceis de se tocar. A gente já tocou com o Iron Maiden várias vezes. Sobrevivemos e conquistamos, mas... É difícil. É foda, mano, porque é um público muito fiel. Né? É um público de Iron Maiden. Eles querem ver Iron Maiden e o resto que se, né, que se exploda. E o Sepultura tem esse tipo de fã, cara. Ele é muito eclético, né? Sim. Não tem um estereótipo do fã do Sepultura. É muito, assim... Como você falou, aparece uns caras normal, sei lá, onde assim abre aquelas tatuagens de Sepultura, de terno. Pô, agora mesmo, eu tava no Guarujá, lá com a minha namorada, parecia um cara da Polícia Federal, armado, assim, não sei o que, falando, porra, velho, beleza, mano, porra, eu fui no show do Lollapalooza, meu, fui demais, peguei uma palheta, não sei. É muito doido, né, muito doido. Você não espera, você fala, porra, que isso, mano? É isso aí. Aí o cara foi lá, vou chamar um amigo pra tirar uma foto, ele tirou tudo, assim, aí voltou normal, aí tiramos uma foto, assim, foi muito legal. Demais, cara. Mas você nunca imagina mesmo, porque o metal, ele não... Assim, o metal é muito democrático, né? Você vê o Rob Halford, falou, sou homossexual. O vocalista do Life of Agony trocou de gender, né? De gênero. De gênero, exatamente. Mulher agora, trocou de nome e tudo. Cara, você não vê o fã cancelando, queimando disco, não vou mais em show, não sei o que. Você não vê isso, cara. Banda de mulher, olha o que tem de banda de mulher dentro do heavy metal, mano. Sabe? É muito eclético, muito inclusivo. O Derek é um vocalista negão numa banda de heavy metal que a gente colocou lá em 1997. Não tinha nem essa história de inclusão, de cota, né? Sei lá, não tinha essa coisa. É o que é, mano. Assim, as pessoas ficam tão presas. Por que tem que botar lá no questionário o que você acha que você é? Não é aquela coisa da biografia que a gente tava falando. Né? Quem é você? Vai lá no negócio do Instagram, bota, sou músico, sou arquiteto, sou São Paulino, gosto de uva, não gosto de manga, sei lá, mano. Bota um monte de coisa, assim, velho, pra definir o quê? Né? O que isso mostra que você é? Não mostra nada, agora, não mostra nada. Total. O que te dá mais tesão de fazer hoje, cara, assim, do teu dia, assim? O que te fala assim, pô, cara, que bom que começou o dia de novo? Isso aí.
você falou. Esse papo que aqui. bom, começou o dia de novo. Cara, eu assisti um filme que chama Dias Perfeitos. Não sei se você já viu, do japonês. Maravilhoso. É isso, cara. Wim Wenders. Aquilo ali é lindo, O cara né, faz um trabalho horrível, né? Entre aspas, assim, difícil. O cara abre a porta todo dia, mano. Olha pra lá, aquela árvore se mexendo, dá aquele sorriso e encara a vida, Fita velho. cassete. Aquilo é maravilhoso, velho. Cara, aquela última cena dele dirigindo a combizinha dele, indo trabalhar, o sol batendo no rosto e a lágrima descendo, cara, aquilo ali eu até choro. Eu lembro e falo assim, não é problema possível. que ele tem com a família, né? Que é mais rica, enfim, aquela E coisa. a opção dele, a irmã dele que é mais rica, que não aceita a opção dele. Preconceito, né? Da mãe que pega o filho. E a sobrinha que se conecta com ele, porque não consegue conectar com a mãe. Exato. Lindo, né, cara? Lindo demais, Lindo. cara. E é isso, cara, é ver... Porque tudo tá dentro de você, é a sua interpretação das coisas, mano. O que vai te irritar... Quando você acorda de mau humor, tudo aquilo que te irritou antes não vai te irritar mais. Porque é a sua percepção. Pode ter o mesmo barulho, a mesma coisa acontecendo. Você vai acordar um dia e falar, cara, não aguento isso aí. Outro dia você acorda que você tá tão bem que você nem percebe aquilo. Né? Então, meu, dá uma chance a você mesmo e dá uma parada, mano. Sim. Né? Sim. 5 minutos de você fazer uma coisa de respiração, de fechar o olho, de sentir coisas, né? Sem aquela coisa do... um estímulo, né, de luz, pô, né, você começa a sentir o corpo, a sua mão encostando na perna, sabe? Coisas que você não percebe no dia a dia. Cara, bom demais conversar com você, porque você é um cara que sai do lugar, velho. Você sai do lugar, cara. Constante movimento. Constante movimento. Porque, cara, numa boa, eu tenho uns amigos, cara, que eu não tenho mais paciência. E eu tô falando isso com todo respeito. Alguns deles assistem esse podcast. Sim. Não dá, cara, porque uma pessoa... nós somos seres contraditórios, né, Andrés? A gente se contradiz muito. Mas o importante é a gente, cara, vamos nessa, vamos sair do lugar, vamos observar coisas que a gente não observou ainda. Né? Vamos dar chance pra uma coisa... Por isso que viajar é tão bom, né? Por isso que viajar é tão bom. Cara, eu fui lá no ensaio do Kisser Clan do ano passado pro Pat Fest. Quando eu tava ali dentro e vi o teu filho Johan tocando Deep Purple com a galera, e o Carline, cara, que é um ícone da música brasileira, olhando pra ele e ele cantando Smoke on the Water, que ele já deve ter tocado 400 milhões de vezes, o Carline outras 500 mil, e o Amilcar tocando batera sorrindo, sabe? Todo mundo, assim, não tinha chegado ainda na hora, mas todo mundo assim, cara, com um clima, o Guga tocando baixo e tal. Falei, cara... É óbvio que eu tinha que estar aqui, eu tinha que ver esse sorriso na cara da galera, entende? Que dia bom, cara, sabe? Essa energia. Total. As pessoas têm que buscar isso, né, cara? Sem dúvida. E é o processo de autoconhecimento, sabe? Não ter vergonha de si próprio, ou não ter medo de si próprio, né? De não olhar pra dentro e realmente, cara, experimentar no sentido de viver, sabe? Sei lá, botar o pé na água, coisa simples, mano. Tirar o sapato... Sei lá, mano. Né? Quando você tira uma gravata, você sente aquele... Né? Não que eu use gravata, mas... Cara, você já falou aí várias coisas que muitas pessoas vão se identificar, eu tenho certeza. Vai criar um senso de pertencimento e tudo mais. A nossa comunidade está crescendo, tá muito legal. Mas você... É ruim, não sei se é ruim, perguntar isso é uma coisa meio clichê, mas eu acho importante, cara. Eu vou te pedir licença e responda se você quiser também, sem filtro. Mas para uma pessoa que tá passando pelo que você passou, né, um homem, marido, que teve uma testemunha do lado muito tempo, cara, qual que é a dica que você dá, levando a experiência que você teve com a Paty, todo o processo de descobrir o que você descobriu? O que você pode dizer que pode dar uma acalmada nessa pessoa que tá assistindo a gente agora? Putz, difícil, hein? Eu acho que cada caso é caso, né? Mas eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou aqui, sabe? De ter um processo de aceitação, a coisa de você ter essa ilusão de que você controla tudo, controla o seu destino, controla o seu trabalho. Isso é uma ilusão, isso não existe, mano. Eu acho que é realmente observar a si próprio. Eu acho que é trabalhar o emocional diariamente, sabe? Buscar formas alternativas, sair da química, sair de remédio, sair como é que fala? Anestesia. Anestesia, ficar anestesiado, sabe? Tomar remédio pra não lembrar, ou tomar remédio pra passar um dia. Chega aniversário, as datas, o primeiro ano é terrível. O primeiro ano é terrível, mas você tem que passar por isso. Tem que passar,
sabe? Você tem que passar por esses dias, você tem que estar perto da família, amigos, se sentir amparado de alguma forma, sabe? Ao mesmo tempo soltar, falar, até mesmo se for num esquema de revolta, sabe? De choro, passe por isso, não tenha medo de passar por esses processos, porque eles são fundamentais e necessários para você chegar e ter uma reflexão, né? O meu primeiro ano, quando eu fiz o ano da morte da Patrícia, ela faz aniversário dia 2 de julho e ela morreu dia 3, né? Tá super connected. O aniversário foi maravilhoso. A gente lembrou, eu tava com meus filhos, deu risada pra caçamba, só fazia loucura, só falava merda, não sei o quê. Lembrou de todas as palhaçadas que ela fazia, etc. Foi muito bom, sensacional. No dia seguinte, mano, eu achei que seria um dia normal e não foi, meu. Eu tive quase um piripaque, cara. Meu olho ficou cego, um olho. Eu comecei a ficar meio, sei lá, desesperado. Eu acho que eu tava tendo alguma coisa, sabe? E aí eu subi pro meu quarto, fiz meus exercícios de respiração e tudo. Mas ali eu percebi, cara, que o emocional é uma coisa diária. Você tem que trabalhar diariamente, cara, sabe? E, cara, é meditação, é terapia. Busque terapia, mano. Não tenha vergonha de fazer isso, sabe? Porque uma das coisas que eu mais sinto falta da Patrícia é a amizade. Nossa, cara. Sabe? De conversar, de falar coisas. Tô ligado demais. De falar eu vi esse filme, li esse livro. Você não acredita que eu encontrei hoje, sabe? Isso, cara, é o que mais me faz falta e que minha terapia me ajuda demais, cara. É isso que a terapia me dá. Que eu posso falar desse tipo do cotidiano, das coisas de ouvir uma outra pessoa me jogar coisas que só ela me jogava, que só ela podia falar, entendeu? Obviamente a terapia não é ela, mas a terapia é um trabalho comigo mesmo. Sim, sim. Né? Eu preciso soltar isso, eu preciso falar. E é um trabalho. Não tem que resolver tudo num dia, mano. Eu acho que o luto, ele tem que ser curtido também. Sabe? Ele, por mais estranho que possa parecer isso, ele é um processo necessário. É um processo de autoajuda, também de autoconhecimento, né? Os seus limites emocionais, limites racionais, limites de paciência, limites de ansiedade, né? De tudo, mano, que você quer resolver na vida. Cara, a morte, ela te mostra um outro ritmo. É um outro ritmo. A vida não precisa correr. Pra que a gente tá correndo, mano? Não precisa correr. Cara, vou te falar um negócio que é de mineiro, né? Gosto de você pra caralho, né? Você é um cara massa, cara. Eu vou falar bem paulista, é nóis, mano. Aqui, antes de eu entrar num quadro que a gente tem aqui, que é muito legal, esse podcast é o projeto da minha vida nos próximos 3 anos. Eu tô adorando fazer. Parabéns, mano. A gente é uma sociedade minha com o Grupo Zelo que tá desmistificando essa história do medo que a gente tem de falar da finitude, né? Mas antes de entrar nisso aqui, eu queria fazer uma brincadeira com você, que é tentar imaginar que a gente está prestes a catástrofe nuclear vai acontecer e aí vamos sair daqui e acabou o mundo. Nada diferente do que estamos vivendo todo dia. Cara, qual que é o disco que você vai levar embaixo do braço para escutar? Pra derreter comigo? Derreter com você. A Night at the Opera do Queen. A Night at the Opera. Esse é o primeiro disco que eu comprei, que eu enchi o saco do meu pai, que ia lá na Merci Discos, no Rude Ramos, pra comprar os discos de sertanejo dele, não sei o que. Aí sempre tinha uns discos de rock, eu ficava enchendo pra ele. Mas numa dessas aí ele comprou a Night at the Opera, que é uma capa maravilhosa, né? E pra mim até hoje é a maior obra-prima da história do rock, mano. Aquela capa é do Fred Mercury, né? Ele que desenhou a capa, não é isso? Ele desenhou o logo, ele desenhou tudo. E tem a Bohemian Rhapsody, né? Além de ter sido gravado no Rockfield Studios, onde nós gravamos o Chaos AD. É o mesmo estúdio. Que pra mim é o outro disco que eu ia te falar, que é o Roots e o Chaos AD, que é obra-prima. É sensacional, obra-prima. Pra mim o Chaos AD é onde o Sepultura realmente mostrou uma identidade nova. Sabe? Aquilo que era o Sepultura. Sim. Porrada, groove, com elementos da música brasileira. Viola caipira. Maravilhoso. Né? E até hoje é um disco que mais que a gente toca as músicas desse disco. A casa shows, cai, literalmente. Sensacional. A Night at the Opera me surpreendeu muito, cara. Porque disco é completo. São os 4 compositores, né? Os 4 músicos compõem. É só o John Deacon que não canta. Tem Bohemian Rhapsody, Love of My Life. Sim. Enfim, I Love My Car, né? Obra-prima. You Are My Best Friend. Cara, é perfeito. É muito bom mesmo. Um rango, cara. O que você gosta de comer e o que você comeria o resto da vida? Putz, eu como de tudo, mano. Pra mim, eu sou meio um avestruzão, assim. Eu gosto de experimentar de tudo.
Mas, cara, sei lá, eu gosto muito de comida japonesa, né? Eu gosto muito de comida brasileira, comida alemã. Acho que uma homenagem à minha avó teria que ser um sauerkraut, um chucrutão com salsichão. Um filme, cara. Você já falou de Dias Perfeitos. Qual que é o filme que você conseguiria ver todo dia que você não enjoaria? Assim, de jeito nenhum, cara, esse aí. Cara, eu sou muito fanático pelos Guerra nas Estrelas, né, mano? Legal. Então qualquer um que eu assisti, eu posso ter assistido já 578 vezes. Eu amo. Porque, pô, a primeira vez que eu fui no cinema sozinho, que minha mãe falou, ó, 2 pra lá, 2 pra cá, você sabe onde é, né? Sei. Tinha 9 anos de idade, mano. Lá no Rudy Ramos, foi pra assistir o Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, 77, né? E depois o King Kong também, mas o Guerra nas Estrelas foi o primeiro. E aí aquilo mudou minha vida. Tem inclusive essa coisa é afetivo pra você, né? Muito. Memória afetiva faz parte da minha vida. Pô, passei todos, né? Aquele processo, todos os filmes, esperar vir a outra trilogia. Putz, será que vai acontecer? Não vai. E, enfim, aí veio... Decepções. Cara, engraçado que todos os anos eu te encontro na CCXP e agora tudo faz sentido. Já entendi tudo agora. May the force be with you. Be with you. Cara, um livro, assim, você falou muito de livro, dos que você tá lendo. Tem algum especial que você curte que dá pra recomendar pra galera também? Cara, eu tenho ganhado muitos livros sobre morte, né? Sobre esse assunto, sobre eutanásia, morte assistida e... tem um livro muito interessante que eu ganhei do diretor Otávio Juliano, que trabalha com a gente, que chama O Último Abraço, que inclusive ele vai fazer esse filme, me convidou para fazer a trilha sonora, e tem muito a ver com essa coisa da eutanásia, da morte assistida, que é uma história real de um casal lá da Zona Leste, onde eu moro, inclusive, na década de 80, se não me engano, que um casal que, enfim, tem a vida, etc., a mulher começa a ficar doente, Alzheimer, etc., e... ele também já não aguenta mais ver aquela situação e ele resolve dar um jeito ele mesmo, ele pega uma bomba, fabrica uma bomba caseira, coloca no meio dos dois, se abraça e explode. Enfim, é uma história... aconteceu aqui no Brasil, cara. Eu não lembro dessa história. Olha só, cara. Eu também não lembro, não lembrava, não. Pra você ver a que ponto pode chegar esse tipo de coisa se você não tem uma estrutura, uma possibilidade, um trabalho feito psicológico, onde a gente possa ter possibilidades de fazer isso decentemente, com dignidade, que ele não precise fazer esse tipo de coisa, buscar soluções aleatórias, vamos dizer assim, né? E sem comprovação, né? De que funcione, enfim, etc. Então esse é um livro muito interessante, O Último Abraço, eu recomendo. E eu tô lendo muito Sêneca também. Cara, que Sêneca já falava isso há muito tempo, as cartas que ele escrevia para as pessoas sobre o suicídio, sobre um monte de coisa, e sobre a vida também, né? Sim. Ele tem esse aspecto, assim. Então... eu tenho lido bastante também, depois que eu comecei esse trabalho. O Sêneca é atemporal, né, cara? E você vê o quanto a gente perdeu com tanta ideologia, tanta religião, que deixa a gente totalmente perdido, né? E não ensina nada pra gente, só deixa a gente com medo. Né? O medo que a gente não conhece, enfim, do desconhecido. E vem um cara desse que, pô, já vê de frente tudo isso há muito tempo, e isso devia estar na nossa educação desde que a gente nasce. Total. Porque se quando chega, a gente vai ter muito mais condição de lidar com isso, mano. Total. Não tem segredo. Total. Amigo, seguinte, isso aqui é uma agenda que eu compro em banca de revista. Que existe ainda? Existe ainda, ó. E eu tô fazendo uma coisa muito legal, que é o seguinte, as pessoas estão escrevendo no dia do aniversário dela uma lista de desejos que você ainda gostaria de fazer na tua vida. Qual que é a minha ideia aqui? No final da temporada, eu vou escrever as crônicas de como eu te conheci, a minha lembrança com você, as coisas que você afetou a minha vida positivamente. Eu vou te contar uma história de como eu te vejo, colocando a tua lista de desejos. O Grupo Zelo vai me ajudar a publicar esse livro e eu quero presentear os meus convidados da primeira temporada. Sensacional. Então tá aqui, ó, no dia do teu aniversário. Fique à vontade. Mas não é esse o meu dia, né? Não, pra te ser sincero, eu lembro que você nasceu em 68. 24 de agosto. Né? Você não é leonino, né? Virgem. Virginiano. Acho que é o primeiro ou segundo dia de Virgem. E aí você fica à vontade. Só escrevo? Só escreve. Escreve e assina. Escreve o que você gostaria de fazer ainda nesse momento. Não precisa falar pra ninguém, porque a gente revela isso lá na frente. Senhoras e senhores, Andreas Kisser,
um dos músicos mais incríveis do Brasil e do mundo. Não vou dizer para vocês o que ele está escrevendo na lista de desejos, mas a gente vai lançar esse livro. Certo, Jojo? O que você está falando comigo? O Jojo está falando comigo aqui no ponto, André. Qual que é? Ah, boa. É para eu falar as coisas aqui, ó. Enquanto o André está escrevendo, você se inscreva no canal aqui, dá um like, divulga esse papo. A gente falou de muita coisa legal, muita coisa que pode tocar e mudar a vida de algumas pessoas aí que estão precisando escutar essas coisas que é difícil da gente falar, né? Falamos disso aqui também. Coisas difíceis de falar, mas que quando são faladas, tudo fica mais leve. Eu confesso que eu tô saindo desse papo aqui já uma outra pessoa. Andrés, essa camisa é de qual time de futebol? Do Japão? Ou é da seleção japonesa? Isso aqui é de rugby. Ah, é de rugby. Seleção japonesa é rugby. Eu gosto muito de rugby também. Bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não vou falar pra ninguém. Ó. Velho, aí você me arrebentou. Aí você parece... Hoje vai ser um dia de muito fortes emoções. Que bom, cara. Camarada, obrigado, viu, Prazerzaço, viu? Parabéns. Cara, sempre bom, velho. Você é foda. É muito bom ver você também colocar pra fora, né? As coisas e inspirar. É o que mais a gente precisa, é inspirar as pessoas a serem elas mesmas, a pensarem por si própria e tomar os próprios tombos, né? E não ficar culpando o governo ou o Alá. O B.O. tá com a gente. O B.O. tá com a gente, total. Deixa eu te dar um abraço aí, cara. Eu ficava com você aqui até amanhã. Boa, velho. Segunda temporada vai ser a volta. Aí a gente faz igual Guerra nas Estrelas. A gente faz o primeiro, o segundo, boa, terceiro, trilogia. A cada 15 dias, uma conversa inédita como essa que eu sei que você ficou até o final. Então deixa um like, segue a gente, comenta e compartilha com um amigo. Até a próxima.